ora, chora, jejua. Não só para, ora, chora e jejua, mas Neemias move céus e terras para conseguir madeira, para conseguir carta de autorização, para conseguir todos os recursos possíveis para que aquele projeto fosse executado, porque foi um projeto que nasceu no coração de Deus. Irmãos, 45 projetos foram chancelados agora para 2015. Dos 45 projetos chancelados no Concave, só um projeto vai na direção desses meninos, que é o nosso. A gente está para resolver um problema essa semana por causa de uma mentira. Uma mentira muito deslavada, maldosa, está nos prejudicando em relação à obtenção de um recurso vindo do Itaú. Interferiu muito numa votação que os irmãos orem por isso. A gente está tentando reverter, mas uma mentira, coisa diabólica. Então, 45 projetos, um só vai na direção desses meninos. Todos os outros, não que eles não façam coisas relevantes, porque fazem. Eu só estou dizendo, em relação a esse público, todos os outros, como o levita e como o sacerdote, passaram de largo em relação a essa dificuldade, a esse problema. Nós, enquanto família IBPC, precisamos ser a resposta de Deus para esse tempo em relação a isso que está acontecendo lá. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser os instrumentos que vão chegar ao coração desses meninos e mostrar para eles que eles não são aquilo que disseram que eles são, mas eles são bênção de Deus, filhos de Deus. A vida deles vai mudar e nós vamos conseguir salvar muitas pessoas nesse lugar que nós precisamos construir muito rápido. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Nós não devemos terminar esse nosso momento apenas orando. Devemos terminar agindo. Nossa fundação tem muitas coisas a realizar. Eu acredito que a nossa fundação é um instrumento, é um braço que torna relevante a nossa igreja, o nosso templo. Você é membro da nossa igreja? Você já procurou saber? Já sentou com o Celso alguma vez? Já olhou o orçamento da nossa igreja? Quanto é que custa para essa igreja fazer cada culto dominical? Você tem ideia de quanto custa? Nós estamos aqui assentados nesses bancos, com ar-condicionado, com tudo que a gente tem. Essa semana eu li um material sobre uma igreja que foi, um templo que foi inaugurado no Rio de Janeiro, e só as cadeiras foram todas importadas, custaram 22 milhões de reais. Eu conheço igrejas que o aluguel de onde elas estão, algumas chegam a custar quase 400 mil reais por mês. Eu não acho que uma igreja não precise ter o seu lugar, o seu templo, para se reunir, para ensinar, para trazer pessoas. Mas eu acho que se a única condição da igreja for ter o seu templo, e ela não puder fazer mais nada, então ela não deve ter o seu templo. Porque o templo de uma igreja não é o que de mais importante ela tem, mas é ela mesma. Eu acredito que nossa igreja pode ter o seu templo e pode ir muito além desse templo. Eu acredito que nós, se juntarmos forças, e cada um de nós der um pouco mais de si do que tem, nós vamos responder todas as necessidades que estão colocadas aí. Vocês viram mais ou menos os números? 22, 27, somando ali tudo, vai dar ali entre 80 mil reais, mais ou menos. Que conta alta, né? Você sabe quanto é que a nossa igreja
arrecada mensalmente dízimos e ofertas. E olha que há muitos irmãos na nossa igreja que ainda não entenderam o seu papel no dízimo e na oferta da nossa igreja. Nossa igreja arrecada em torno de 160 a 170 mil reais. Despesas, fundação, uma série de coisas. Significa que, contando somente com os irmãos que hoje entregam seus dízimos e ofertas, somente nós que fazemos isso. Se nós acrescentarmos ao que já fazemos 50%, a gente tem uma arrecadação de todo o valor necessário para custear tudo aquilo que foi colocado ali. E eu acredito que em algum lugar a gente tem isso para tirar. Estava fazendo as minhas contas ali. Em algum lugar do meu orçamento, eu posso, nesse mês, tirar 50% a mais e entregar como uma oferta para a fundação. E ajudar a resolver isso. Eu queria desafiar você a fazer a mesma coisa. Mas eu queria desafiar mais. Por que você, que não tem entregue seus dízimos e ofertas, não tem feito isso? O que está impedindo você de fazer? Eu queria desafiar você a ser fiel nesse compromisso com a nossa igreja. Eu entendo que quando a gente faz parte de uma igreja, serve a Deus nessa igreja, a gente precisa entender como nosso, do coração, tudo que essa igreja tenciona fazer. Ao ponto de, se a gente não concorda com o que está sendo feito, a gente tem que ir lá e conversar, e discutir, brigar. Se formos vencidos, vamos cooperar, fomos vencidos, mas eu estou participando. Mas o que não podemos fazer é ver a banda passar e a gente ficar ao largo. Não podemos fazer isso. Eu gostaria que não terminássemos este mês que termina no próximo, termina hoje, né, como domingo, termina na próxima quinta-feira, dia 31. Que nós não terminássemos esse mês sem ter os recursos que a gente precisa para poder resolver isso. Nós precisamos, o que o pastor Cláudio citou a respeito do projeto que a gente tem que resolver essa semana, numa das reuniões do CONCAV, em que o nosso projeto estava já selecionado, uma pessoa que nem faz parte se levantou e disse que o Itaú Social tinha uma regra e que não beneficiava a mesma instituição 2 anos seguidos. Com base nessa informação, o projeto da fundação foi tirado. O pastor Cláudio saiu para poder checar a informação e descobriu que é mentira. Voltou e tentou reverter. Esses conselhos têm uma muito boa intenção, mas muitas vezes as políticas que regem esse conselho, as atitudes das pessoas, desvirtuam completamente da finalidade que ele tem. Então a fundação acabou com o seu projeto retirado. Preparamos um recurso, enviamos, o recurso foi negado. Então agora estamos tentando uma conversa, chamar a presidente desse conselho e ter uma conversa para ouvir face a face. Vem cá, nós não estamos lutando pela fundação, embora a gente vá lutar pela fundação sempre. Nós estamos lutando pelo município, porque o município precisa desse projeto. Por que vocês estão tomando essa atitude? Tentar uma conversa para ver se resolve. Eu acho difícil, mas vamos tentar resolver. Agora, irmãos, nós podemos fazer mais do que nós estamos fazendo. Eu sei que a nossa igreja, nós estamos lutando hoje para nós nos recuperarmos sobre várias questões financeiras. Temos algum recurso em reserva financeira. Irmãos, se nós não respondermos isso com a nossa oferta, o nosso dízimo, eu já adianto para os irmãos que eu vou levar para o conselho da igreja, para nós pegarmos toda a nossa reserva financeira e usarmos para isso. Porque eu não me sinto em paz de saber que a nossa igreja está fazendo uma reserva financeira para, em caso de problema, ter dinheiro, e nós já temos um problema que são meninos aí para serem ajudados e a gente não fazer nada. Mas eu acredito que nós não precisamos fazer isso. Eu acredito que nós podemos responder a isso e muito mais. Se cada irmão dessa igreja começar a ser fiel ao seu dízimo e à sua oferta, acabou, a gente vai parar de ficar fazendo pedidos extras aqui, porque vamos ter recursos para tudo. Mas nós temos que ser fiéis.
E se você, meu irmão, você não tem clareza do que essa igreja realiza, olha, sinceramente, eu transito aí com pastores, não nos eventos de pastores, mas em conversas. Eu não conheço hoje, no nosso estado, uma igreja que tem no seu quadro um pastor com as especializações que o pastor Cláudio tem, que conhece também esse ambiente e serve nessa área como a nossa igreja tem. Eu não encontrei ainda aqui uma igreja que olhe para a situação social e sirva essa situação como nós temos lutado para fazer. Nós temos muita coisa para resolver. Dinheiro é a coisa menor que a gente precisa. Nós temos muitas frentes para resolver. Nós precisamos de gente que dedique tempo, gente que chega e fala assim, ó, eu vou dedicar 3 horas para a fundação por semana, me dá esse assunto que ele é meu, eu vou lutar por esse assunto. Vou gastar o meu tempo, vou andar para lá e para cá, vou conversar com pessoas, esse é o meu assunto e eu vou trabalhar pela fundação desse assunto. Você não tem ideia de quantas oportunidades e quantas possibilidades, mas falta gente, além de faltar recursos. Eu queria saber se você concorda comigo nisso. Se você concorda com isso, você acredita que nós podemos responder a isso? Você aceita o desafio de, naquilo que você já tem feito como oferta e dízimo, você acrescentar 50% do que você tem feito? Se para vocês o seu orçamento é muito além do possível, não faça. Acrescente 10%, acrescente 20%. Mas, certamente entre nós, alguns ou muitos de nós, podem não apenas acrescentar 50%, podem acrescentar 100%, podem dobrar aquilo que tem feito, pelo menos nesse mês. E se nós fizermos isso, nós vamos responder. Vamos fazer? Vamos colocar a mão no nosso bolso e vamos pagar um pouquinho dessa conta? Vamos servir nisso? Vamos cortar uma comprinha aí do próximo mês? Vamos tirar um jantar fora de casa, um lanche? Vamos fazer alguma coisa? E vamos responder? Pode falar, Jacques. Pastor Cláudio me falava isso. Dá uma ideia para ele. Acho que ninguém vai te ouvir, não. Eu também me emociono com essas questões e eu acho que nós devemos fazer mais. Podemos fazer. Claro que não somente eu, mas vários irmãos aqui podem. E eu me incluo nesses irmãos que podem fazer. Com muito prazer e muita alegria no coração. Eu acho que nós poderíamos ter uma solução rápida. A minha ideia, sugestão, outros irmãos podem ter melhores ideias do que eu. Mas se 20 irmãos apenas se dispor durante 5 meses a dar R$1.000 por mês para esse objetivo, nós teríamos R$100.000, que daria para pagar essa despesa. Obviamente, se no primeiro momento nós daríamos R$20.000 por mês, 20 pessoas, a igreja poderia fazer o adiantamento e durante 5 meses recuperaria o caixa da igreja. É a minha proposta e eu me incluo nesses 20 irmãos que podem ajudar nesse propósito aí. Muito bem-vindo, mas eu quero a cooperação, irmãos, de todos.